Você sente como se estivesse sempre cansado, mesmo sem fazer esforço físico. Talvez o que está pesando não seja o corpo, mas a alma. Quantas vezes você já deitou para dormir e sua mente parecia uma tempestade? Pensamentos acelerados, lembranças dolorosas, medos que parecem gritar em silêncio. Isso não é apenas ansiedade, é uma alma ferida tentando encontrar descanso. Há dores que não sangram, mas deixam marcas profundas. Palavras duras que você ouviu, rejeições que tentou ignorar, traumas que enterrou para continuar vivendo. Tudo isso vai se acumulando. E sem perceber, sua mente começa a carregar um fardo invisível que vai afetando seu humor, suas decisões e até sua fé. O problema é que a gente se acostuma com o caos interno e chama isso de normal. Mas Deus não te criou para viver com a mente fragmentada. Ele conhece o seu interior mais do que você mesmo, e sabe exatamente onde dói. O primeiro passo para a cura emocional é reconhecer que existe um peso, e que você não precisa carregá-lo sozinho. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28. Sua cura começa com o encontro. Você já reparou como certas dores emocionais fazem você reagir automaticamente, como se estivesse preso em um ciclo? Isso acontece porque sua mente foi sendo moldada ao longo dos anos pelas experiências que viveu. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar e reforçar caminhos mentais com base no que você pensa, sente e repete com frequência. Se você ouviu durante anos que não era bom o bastante, seu cérebro registrou isso como uma verdade. Se você passou por traumas, sua mente pode ter se adaptado para viver em alerta, esperando o próximo golpe. Mas aqui está o que muda tudo. O que foi programado pela dor, pode ser reprogramado pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: "Transformem-se pela renovação da mente." A palavra tem poder para apagar padrões mentais destrutivos e substituir por pensamentos de vida, paz e identidade. Quando você começa a meditar na verdade de Deus, seu cérebro começa a criar novas conexões, e sua alma começa a respirar alívio. A cura emocional não acontece apenas por força de vontade, mas por exposição contínua à verdade. Deus quer reescrever o que o mundo tentou destruir. Quando ouvimos a palavra meditação, muitos pensam em algo místico, distante ou até esotérico. Mas a meditação bíblica é algo completamente diferente e poderoso. Meditar, na linguagem das Escrituras, significa refletir profundamente, repetir em voz baixa, mastigar mentalmente as verdades de Deus até que elas desçam do intelecto para o coração. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus ordena: "Medita nesta palavra de dia e de noite, para que tenhas bom êxito." E no Salmo 1, ele promete que quem medita constantemente será como árvore plantada junto a águas, que dá fruto mesmo em tempos difíceis. A ciência moderna comprova o que a Bíblia já dizia há milênios. A meditação intencional reduz o estresse, fortalece áreas do cérebro responsáveis pela esperança, equilíbrio emocional e foco. Mas quando você medita na palavra de Deus, o efeito é ainda mais profundo. Você realinha sua mente com o céu, e sua alma começa a ser restaurada por dentro. Não se trata de esvaziar a mente, mas de preenchê-la com a verdade. A cura emocional passa por esse processo. Trocar pensamentos repetitivos e destrutivos por verdades eternas e vivas. Deus não quer que sua mente seja um campo de guerra, mas um jardim de paz cultivado pela palavra.
Você sabia que o cérebro acredita mais no que você diz em voz alta do que no que apenas pensa? A neurociência mostra que declarações verbais têm um impacto profundo sobre a forma como o cérebro registra crenças. Isso porque, ao falar, você ativa múltiplas áreas cerebrais: audição, fala, emoção e memória. Agora imagine o poder disso quando você decide declarar a palavra de Deus. Ao repetir verdades bíblicas, como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou maior é o que está em mim, você está literalmente esculpindo novos caminhos no cérebro. Caminhos de fé, confiança, identidade. A Bíblia já falava sobre isso muito antes da ciência. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6 versículo 45. E Provérbios capítulo 18 versículo 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, o que você diz molda o que você sente. Quando você verbaliza promessas divinas com fé, sua mente começa a substituir mentiras antigas por verdades eternas. Isso é reprogramação espiritual e emocional. Não é mágica, é discipulado. E o Espírito Santo usa sua própria voz como ferramenta de cura. O que você tem dito sobre si mesmo? Está na hora de falar como quem crê no que Deus já disse. Quantas mentiras você carrega como se fossem verdades? Eu não sou suficiente. Eu sempre estrago tudo. Ninguém me ama de verdade. Essas frases, repetidas em silêncio dentro da mente, vão moldando sua identidade e suas emoções. E o pior, muitas vezes, você nem percebe que está vivendo a partir de uma narrativa distorcida. Mas Deus nunca te criou para viver prisioneiro de palavras feridas ou experiências passadas. Ele nos deu sua palavra não apenas para informar, mas para transformar. Hebreus capítulo 4 versículo 12 diz que a palavra é viva e eficaz, e penetra até o mais profundo do ser, separando o que é alma e o que é espírito. Isso significa que ela tem poder para identificar e cortar mentiras que se esconderam em seus pensamentos. Quando você medita em fui escolhido por Deus, Efésios capítulo 1 versículo 4, ou sou amado com amor eterno, Jeremias capítulo 31 versículo 3, está reescrevendo sua identidade. A verdade bíblica confronta as mentiras emocionais e começa um processo de libertação. Você não é aquilo que o trauma te ensinou, nem o que a rejeição te fez acreditar. Você é o que Deus diz que você é, e quando essa verdade se instala, a cura começa a florescer por dentro. Muitas feridas da alma foram causadas por palavras que você ouviu. Críticas, acusações, comparações cruéis. Elas se instalaram como ecos dentro da sua mente. Por isso, a cura também precisa começar por aquilo que você ouve. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Isso não se aplica só à fé para milagres, mas também à fé para recomeçar, para se levantar, para acreditar que é possível ser restaurado. Quando você começa a escutar a palavra com atenção, seja por meio de louvores, pregações ou leituras em voz alta, algo começa a se mover dentro de você. É como se a verdade começasse a apagar os ruídos da culpa, da rejeição e da dor. A ciência confirma: o cérebro absorve melhor informações ouvidas com frequência, principalmente quando carregadas de emoção. Agora imagine ouvir diariamente: eu te amo, eu sou contigo, nada poderá te separar do meu amor. São essas declarações divinas que cicatrizam feridas antigas. Você já passou tempo demais ouvindo mentiras. Agora é hora de dar ouvidos à voz do Pai. Ele fala mansamente, mas com poder. E cada vez que você o escuta, algo dentro de você começa a ser restaurado.
palavra de Deus por si só já é viva e poderosa. Mas quando o Espírito Santo a ativa dentro de você, ela deixa de ser apenas letra e se torna transformação. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria daquilo que ele falou. João capítulo 14, versículo 26. Isso significa que, ao ler ou ouvir a palavra, não é apenas seu intelecto que está trabalhando, é o Espírito de Deus agindo em seu interior. Ele pega uma frase simples como "não temas" e a transforma em paz real. Ele pega um versículo sobre perdão e amolece o coração mais ferido. Muitas pessoas dizem: "Eu leio a Bíblia, mas não sinto nada." Isso acontece porque ainda não entenderam que a palavra não é ativada por emoção, mas por comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus em sinceridade, mais o Espírito ilumina aquilo que você lê. E quando isso acontece, a cura emocional começa de dentro para fora. Pensamentos são desfeitos, traumas são tocados, memórias são curadas. O Espírito Santo conhece suas cicatrizes e sabe exatamente qual versículo aplicar em cada ferida. Ele é como um médico que sabe qual remédio certo para cada dor da alma. E ele está pronto para agir, se você permitir que a palavra entre. A cura emocional pela palavra não é algo mágico, mas um processo. E esse processo começa com decisões simples que você pode tomar hoje. A primeira prática é memorizar um versículo por semana. Parece pouco, mas ao repetir uma verdade bíblica diariamente, seu cérebro começa a formar um novo caminho de fé. A segunda prática é declarar em voz alta as promessas de Deus todos os dias, pela manhã e antes de dormir. Sua boca precisa anunciar aquilo que o céu já liberou sobre você. A terceira prática é escrever seus pensamentos negativos e responder a eles com a palavra. Quando você faz isso, está ensinando sua alma a ouvir a verdade e rejeitar a mentira. Essas práticas reprogramam sua mente porque alinham você com o que Deus diz, e não com o que o mundo ferido te ensinou. Lembre-se, Deus não tem pressa, Ele tem propósito. A transformação é diária, suave, profunda e eterna. Tudo começa quando você decide não apenas ouvir a palavra, mas viver com ela e por ela. O Espírito Santo será seu ajudador nessa jornada de reconstrução. Se essa mensagem falou com você, respire fundo. Deus está começando algo novo aí dentro. E se quiser continuar essa caminhada de cura emocional, meditação bíblica e restauração com a gente, considere se inscrever aqui no canal. É um espaço seguro onde sua alma pode ser tratada com amor, verdade e presença de Deus. Você não está sozinho. Você não está preso. Sua mente está sendo renovada. E o melhor de Deus ainda está por vir.